estão felizes, digam amém. Glória a Deus. Quero te convidar a se colocar de pé essa noite. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Rei dos Reis, né? Ao Senhor dos Senhores, ao único digno de honra, de glória, de todo louvor, de toda majestade. Ele é santo, santo, santo. Adora Ele, irmão, adora Ele, declara Ele, Ele é santo, santo, santo. Deus, Tu és poderoso, maravilhoso, incomparável, Deus. Tu és grande, 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 nada se compara a Ti, Senhor. Aleluia, nós louvamos o Teu nome, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo, Pai. Fique à vontade entre nós, ó Deus. Fique à vontade no meio da Tua igreja, Pai. Espírito Santo de Deus, passeia no meio de nós, Senhor. Ministra nos nossos corações, ó Deus. Desde já, ó Pai, nós pedimos que o Senhor venha, ó Deus, desatar, ó Deus, todos os nós, ó Pai. Que o Senhor faça quebrar todas as cadeias, todas as correntes que nos prendem, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós invocamos o Teu nome nessa noite, ó Deus. Nós invocamos o Teu nome nessa noite porque nós queremos Te adorar, Deus. Porque nós queremos Te exaltar, Pai. Engrandecer o Teu nome, Senhor. Te louvar de todo o nosso coração, com a nossa alma, Pai, com todo o nosso fôlego, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nesse mesmo Espírito, irmãos, de olhos
É isso que nós vamos fazer no céu, irmão. Santo, 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 santo. Obrigado, Deus. A presença real neste lugar, Senhor. Senhor, irmão, você tem a oportunidade também de vir até o altar e adorar o Senhor com suas ofertas e declarando que Ele vive e que nós podemos crer no amanhã, amém? Só Jesus é nossa esperança.
louvor e adoração a Ti, Deus. Obrigado porque a Sua presença é real em nós, Deus. E cada dia, Pai, possamos nos aprofundar mais, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Que a Tua presença, Deus, seja tudo aquilo que nós possamos desejar, Deus, de todo o nosso coração, Pai. Que o Espírito Santo, ó Deus, possa continuar falando conosco, ó Deus, nessa noite, ó Pai. Que Teu Espírito Santo possa, ó Deus, continuar usando, ó Pai, essas crianças que estão aqui na frente, ó Deus, que vão ministrar sobre a igreja também, ó Deus. Que, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa usar cada vida, Pai, cada criança, Deus, cada profeta, Deus, cada vaso, ó Deus, que está se levantando, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos por elas, ó Deus. Que o Teu Espírito venha guardar cada uma delas, ó Pai. Que o Senhor venha proteger cada uma delas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado também, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram depositados aqui no Teu altar. Continue sustentando cada família, cada lar, Deus. Continue sustentando esta obra, esta igreja, esse ministério, ó Pai. A honra e glória do Teu nome, Senhor. Continue falando conosco no decorrer dessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A oportunidade está no ministério infantil.
Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Glória a Deus. Quantos estão alegres na presença do Senhor? Amém. Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom começar a nossa semana celebrando, adorando aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Aleluia. E hoje é um domingo muito especial. Nós estamos celebrando a Páscoa. Nós estamos celebrando a vida, a esperança. Para nós, querido, isso muda tudo. Porque em todas as outras religiões, seus ídolos, seus precursores estão mortos. Mas o cristianismo é o único em que o seu Senhor, o centro do cristianismo, a razão, o motivo, permanece vivo e reina para sempre. Ele vive. Aleluia. Jesus está vivo. E é como nós cantamos, e é por esta razão que nós podemos crer. Sabe o que significa para mim e para você? Que a nossa fé não é vã. A nossa fé não é uma farsa. A nossa fé não é uma mentira. Se ele tivesse permanecido morto, tudo seria em vão. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 17, ele diz assim: olha, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão nos seus pecados. Se Jesus estiver morto, isso aqui não vale nada. Todos os nossos valores e princípios não servem de nada, é tudo uma mentira. Mas logo na sequência do seu discurso aos Coríntios, ele diz assim no verso 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Ele está vivo, e porque ele vive, a nossa fé não é vã. Nós podemos prosseguir, nós podemos caminhar, nós podemos aguardar pelo amanhã. Glória a Deus. Nós temos uma esperança que não morre, mas que vive em paz. Aleluia. Tim Keller falou uma frase a respeito disso, dizendo assim: se Jesus ressuscitou dos mortos, então você deve aceitar tudo o que ele disse. Se ele não ressuscitou dos mortos, então por que se preocupar com qualquer coisa que ele disse? Isso é uma reflexão, porque é verdade. Se Jesus ressuscitou para você, e você crê nessa verdade, se Jesus ressuscitou para mim, e eu creio nisso, então eu preciso estar pronto para aceitar tudo o que ele me diz, tudo o que a sua palavra me diz, sem restrições. Eu preciso estar pronto para ouvi-lo, porque ele diz a verdade. Ele disse que ressuscitaria, e ele ressuscitou. Ele cumpriu a sua promessa. Ele é confiável. Suas palavras são confiáveis, são a verdade. Mas para muitos Jesus ainda não ressuscitou. E realmente, se eles não conseguem entender ou crer plenamente que Jesus ressuscitou, todo o resto perde sentido. Já que a ressurreição de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição são a base central do cristianismo. Se não há morte, se não há ressurreição, não há evangelho. São as boas novas. Nós estamos no mês de missões estaduais. Tivemos no domingo passado aqui o irmão Tiago compartilhando a palavra, como foi maravilhoso, como foi abençoador. Essa é a mensagem que temos que proclamar e que temos que celebrar. Jesus ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus.
Mas isso não é só uma mensagem para ser gravada em textos. Hoje, nos últimos 3 dias, o Instagram, o Facebook estava rodeado de mensagens, de declarações. Mas a ressurreição de Jesus, seu sacrifício, ele precisa ser mais do que uma data no nosso calendário, mais do que uma frase que conseguimos repetir, mais do que uma história que podemos contar. Precisa ser uma realidade na minha vida e na sua vida, algo poderoso na ressurreição de Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que é liberado hoje para a minha vida e para a sua vida, para realizar em nossas vidas aquilo que só o próprio Deus pode fazer. Nós estamos celebrando a Páscoa, mas entenda, nada disso foi por acaso. O plano de redenção, o sacrifício de Jesus estava planejado desde antes da fundação do mundo. Apocalipse no capítulo 13, no verso 18, diz que o Cordeiro já estava morto antes que o mundo viesse a existir. Jesus já tinha um plano para salvar a minha vida e a sua vida. Ele não foi uma vítima do acaso, como ouvi hoje a frase de um pastor, até gostei. Ele não foi uma vítima das circunstâncias. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele fez por vontade própria. Ele fez por amor. Ele se entregou no meu lugar e no seu lugar. A Páscoa não é sobre ovos de chocolate, não é sobre torta capixaba. A Páscoa, a verdadeira Páscoa, não é tão isso. Na verdade, a Páscoa é instituída no Antigo Testamento. Israel foi escravo no Egito por aproximadamente 400 anos. Diante daquela opressão e diante de toda aquela situação, o povo clama a Deus, volta-se para Deus, e o seu clamor é ouvido. Deus cumpre a promessa. Ele havia anunciado que o povo um dia ficaria no cativeiro, mas que ele viria libertá-lo. Então, quando o povo clama, Deus levanta um homem chamado Moisés, e Moisés é usado por Deus junto com o seu irmão Arão. Então ele vai ao Egito, e aí ele se apresenta, conversa com o faraó, ele anuncia a vontade de Deus para que liberte seu povo. O faraó endurece o seu coração, então Deus envia 10 pragas. E na 10ª praga era a morte dos primogênitos. Mas assim como em todas as 9 pragas, Deus estava guardando o seu povo. Ele agora apresenta um plano para proteger o seu povo daquela praga. Porque o anjo da morte passaria, e em todo o Egito haveria dor e haveria chuva. Então Deus institui ali o que nós conhecemos como Páscoa, onde um cordeiro deveria ser morto, e o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das suas portas, nos marcos da porta. E ali, quando o anjo da morte viesse passar, quando o vingador viesse passar, a casa que estivesse marcada com sangue, ele passaria por ela. E esse é o significado da palavra Páscoa: passagem, passar por cima. Porque aqueles que creram na palavra de Deus e obedeceram a ela, então marcaram suas casas com o sangue do Cordeiro, foram guardados, foram protegidos. E essa passagem, além de trazer, guardar e proteger aquele povo, marcava um momento de libertação. Junto com o Cordeiro, eles tinham que comer pães sem fermento e ervas amargas, estarem prontos, porque com pressa eles iriam sair do Egito. Então nós iniciamos ali a saída do Egito até a terra prometida, a Canaã. Então é instituído ali, todos os anos o povo deveria se reunir, e uma de suas festas, e podemos ver talvez como uma das festas principais, a Páscoa, um lembrete do livramento que eles tiveram,
do resgate que eles tiveram. Deus os resgatou da escravidão do Egito e os conduziu à terra prometida, a terra que mana leite. Mas o sacrifício daquele cordeiro apontava para um sacrifício maior. Assim como o cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac, o cordeiro pascal que era sacrificado e celebrado durante todos os anos pelo povo de Israel, ele apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontava para Jesus, ele apontava para o sacrifício que seria realizado de uma vez por todas. Não haveria mais necessidade de um sacrifício anual, onde o animal precisava ser morto, porque agora o próprio Jesus seria o sacrifício. Então ele vem, ele nasce, ele cumpre o seu ministério, e na plenitude dos tempos, no ponto central da história cristã, na direção onde todas as coisas convergem, ele se entrega na cruz, ele é humilhado, ele é espancado, ele é enfermo, moído, ele morre. Assim como aquele cordeiro lá no Antigo Testamento era sacrificado, morto, o seu sangue era derramado, Jesus também morre, o seu sangue é derramado. Mas há algo extraordinário, algo sublime, infinitamente maior. O que estava acontecendo no Antigo Testamento era uma sombra, mas agora nós vemos plenamente o que havia de acontecer. O cordeiro que morre na cruz, diferente dos cordeiros do Antigo Testamento que morriam e permaneciam mortos, a ponto de que havia necessidade que ano a ano outro cordeiro fosse morto. O cordeiro que é Cristo Jesus, ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo e não há mais necessidade de derramamento de sangue, não há mais necessidade de outro cordeiro, porque de uma vez por todas ele cumpre, está consumado, está consumado. Então ele estabelece aqui para nós agora, e vamos celebrar hoje a ceia do Senhor, porque o pão representa o seu corpo que foi partido e moído para nós, e o cálice o seu sangue que foi derramado. É por isso que hoje nós celebramos a Páscoa de maneira diferente, porque não celebramos mais a libertação do Egito, mas celebramos o sacrifício de Jesus. Essa é a nossa Páscoa, e por isso devemos celebrar. Nós somos frutos do penoso trabalho de Jesus. Não temos mérito, não fomos nós que fomos em direção. Foi Ele que veio em nossa direção. Ele nos viu, Ele nos alcançou, Ele nos amou, e por isso nós estamos aqui. Ele é maravilhoso. E eu gostaria nesta noite, porque há tantas coisas que poderíamos falar, mas eu gostaria de compartilhar algumas conquistas de Jesus na cruz, o alto preço que Ele pagou trouxe recompensas incomparáveis, recompensas para mim e para você, recompensas para todo aquele que tem crê. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa recompensa é para você. A primeira coisa que Jesus conquista naquela cruz, com o derramar do seu sangue, todo o seu sacrifício e também a sua ressurreição, o preço que é pago para a nossa redenção. Ele nos resgata, Ele nos salva, Ele nos liberta e Ele nos perdoa. O cordeiro lá
No Antigo Testamento não tinha poder para fazer isso. Não era suficiente. Mas olha o que Colossenses 1, 13, 14 vai dizer. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Não por meio de sangue de bodes, Hebreus 9, 12, de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Efésios 1, 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Eu e você estávamos perdidos. Ele nos remiu. A primeira coisa que Ele conquistou na cruz foi o nosso resgate. Ele pagou o preço porque nós pertencíamos a outro. Nós éramos escravos do pecado. Quem governava a nossa vida era o pecado e o diabo. Éramos prisioneiros e não podíamos nos libertar dessa realidade. Estávamos condenados ao inferno, a vivermos separados de Deus por causa dos nossos pecados. E havia uma dívida impagável para mim e para você. Era essa a nossa realidade. Nós precisamos nos lembrar todos os dias de onde nós fomos retirados, de onde Ele nos resgatou. A realidade da morte e da ressurreição de Jesus precisa ecoar nos nossos corações todos os dias, porque no nosso dia a dia nos esquecemos de onde fomos resgatados. Nos esquecemos qual era o nosso estado, qual era a nossa condição. Não tínhamos direito a nada a não ser o inferno. Não éramos merecedores de nada. Éramos escravos. Não temíamos a Deus, não conhecíamos a Deus. Mas Ele, com seu infinito e incomparável amor, foi para a cruz. E na cruz Ele nos resgatou. Eu e você estávamos em trevas. Trevas tanto no sentido de conhecimento, estávamos sem conhecimento de Deus, mas estávamos em trevas no sentido de estávamos envoltos no que é mal. Nossa vida estava aprisionada em um estado terrível. Temos às vezes a falsa sensação de que éramos bonzinhos, mas nunca fomos. Nunca fomos. Sem Jesus na minha vida e na sua vida, se Ele não pagasse o preço por mim e por você, se Ele não nos resgatasse, se Ele não nos salvasse, se Ele não nos libertasse, não haveria bondade em nós, porque tudo em nós estava contaminado pelo pecado. Mas Ele nos resgata e Ele nos perdoa. Qual é o maior pecado que você recomenda? Sua concepção. Qual é o seu maior pecado? O que você fez que você sabe que é uma ofensa à santidade de Deus? Esse pecado é perdoado. O que Ele conquistou na cruz é poderoso para perdoar esse pecado. Porque agora todo aquele que nele crê, que confessa e deixa o seu pecado, alcança misericórdia. Ele conquistou perdão para os nossos pecados. Nossas ofensas contra Deus foram perdoadas, porque Ele tanto nos amou que Ele se entregou na cruz. Então essa é a primeira conquista. Jesus nos salvou, Ele nos resgatou da condição
do estado em que nos encontramos, do caminho em que nós estávamos trilhando, de perdição. Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa as nossas ofensas, estende a mão e Ele nos resgata. Nós estávamos nos afogando, então Ele nos salva. Essa noite talvez você precise se lembrar de onde Ele te tirou. De onde Ele te tirou. Lembre-se de onde Ele te tirou e vislumbre a direção de para onde Ele está querendo que você vá. A segunda coisa que Jesus conquistou na cruz foi a nossa justificação. Que isso? Ele não só substituiu, Ele não apenas foi na cruz no nosso lugar, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos tirou do lugar que nós estávamos de trevas, nos trouxe para a luz, Ele salvou. Nós estávamos nos afogando, estávamos mortos, e Ele nos trouxe, mudou a nossa situação. E agora Ele também nos justificou. Romanos 5,9 diz o seguinte: agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Romanos 5,1: tendo sido pois justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,18: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sabe o que Jesus fez? Ele perdoou os meus pecados, Ele perdoou os seus pecados, Ele mudou a nossa história, Ele nos resgatou, nos salvou, nos redimiu, e então Ele nos declarou justos. Sabe qual era a sentença para mim e para você? Culpados. E agora, o justo juiz e também justificador, Jesus, Ele chega agora diante do Pai e diz assim: Paulinho agora está justificado. Sabe o que significa? Não há mais condenação. A condenação que era para a sua vida, sabe o que aconteceu com ela? Foi sobre Jesus. É isso que Ele fez. Ele chegou diante do Pai e disse assim: Pai, o David é justo. Justiça tem a ver com retidão. Agora o Pai olha para mim, mas Ele vê a Jesus. Fui declarado justo. Você é declarado justo diante de Deus por causa de Cristo Jesus. É por essa razão que nós podemos nos aproximar diante de Deus sem medo da condenação, de que a ira venha sobre nós. Porque agora, quando nós nos aproximamos, Ele pode nos chamar justos. Meu Deus, pastor, mas eu ainda tenho pecado. Mas é porque essa justiça nos foi imputada. Ele diz, Ele conquistou a justiça, e agora a recompensa do seu sacrifício Ele compartilhou comigo e com você. E agora eu e você podemos nos aproximar de Deus, não para sermos condenados, mas para nos relacionarmos, porque a sentença já foi dada e Jesus pagou o preço para nos justificar. Por isso somos convidados a andar e a viver em conformidade com aquilo que Ele declarou a nosso respeito. Vocês são justos, então ande com justiça. Recentemente tivemos um estudo com os homens, e uma das características que nós trabalhamos, a primeira delas, é que o homem de Deus ele deve ser irrepreensível. Um homem que não deve nada para ninguém. Mesmo quando erra, ele reconhece o seu erro e ele muda. Ele não dá motivo. Uma expressão bem comum: ele não deixa o rabo preso com ninguém. Ninguém vai ter nada para usar contra ele.
Porque mesmo se o diabo se levantar para acusar, isso vai acontecer, mas o Senhor Jesus vai falar assim: mas ele já se arrependeu, e eu já o perdoei, e eu já declarei que ele é justo. Essa justiça é imputada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Todo aquele que nele crê recebe sobre a sua vida, não por mérito, mas por graça. Diante de Deus, você é visto como justo. É por isso que nós podemos chegar a Ele em qualquer momento, em qualquer situação, e clamarmos pelo seu favor. Porque Ele nos deu esse direito, no que nós não tínhamos, mas Ele nos recompensou mesmo assim. Uma terceira coisa que Jesus conquistou na cruz, para a minha vida e para a sua vida: reconciliação. No início da criação havia um relacionamento muito pessoal entre Deus e o homem. O pecado rompeu essa relação. E então o homem passou a se tornar inimigo de Deus, opondo-se às coisas de Deus. Mas olha que Colossenses 1, 21, 22 diz para a minha vida, pessoal: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Nós estávamos em trevas, condenados ao inferno, separados de Deus, inimigos de Deus. Mas agora Ele os reconciliou. Como? Pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para representá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Como isso é possível, pastor? É a obra redentora de Cristo Jesus. É algo que não temos muita capacidade humana de entender, porque vai além da nossa compreensão. Ele conquistou, Ele nos reconciliou. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora Ele nos reconciliou. Ele nos tornou amigos de Deus. Agora Ele nos apresenta diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Como isso é possível? Por causa do sacrifício de Jesus. É por isso que o texto vai dizer: mas já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Se cremos em Jesus, se cremos no sacrifício de Jesus e na sua ressurreição, então nós somos reconciliados com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, afastados de Deus, agora fomos aproximados. Romanos 5,10: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos para a sua vida. Ele nos reconciliou e agora nós podemos viver com Ele para sempre. Glória a Deus. Haverá um fim para todas as coisas, mas aqueles que foram reconciliados têm a esperança do porvir, estão salvos. Glória a Deus. Como aqueles israelitas e até mesmo alguns egípcios que estavam guardados nas casas, onde o sangue do cordeiro havia sido passado na porta, o anjo da morte veio, mas eles foram guardados. O anjo da morte virá, mas aqueles que estão reconciliados serão salvos. Glória a Deus. Aleluia. O fim vai chegar, e a Bíblia diz que breve virá. E olhando para os sinais, não tarda. Mas se cremos em Jesus, se reconhecemos a sua morte, a sua ressurreição, o poder da ressurreição de Jesus nos reconcilia. Ele nos resgata, Ele nos salva, Ele nos justifica, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos liberta. Nós não somos mais escravos do pecado, mas agora somos feitos filhos da justiça. Podemos andar em retidão. Antes eu não tinha condições de resistir ao pecado, mas agora o poder de Jesus opera em mim, o poder de Jesus opera em você, e por isso somos capazes de vencer o pecado, de suportar a tentação, de suportar
podemos nos aproximar, Oh Deus fiel. nos achegar, sem medo, Meu Pai. mas com ousadia. Quantas vezes, quando falhamos, pecamos, pensamos, eu não posso me aproximar. Eu ainda continuo tendo pecados, você ainda continua tendo pecados, porque Ele está nos aperfeiçoando. Mas eu não preciso mais me esconder, eu não preciso mais fugir, eu posso correr em direção a Ele. Eu posso ir até Ele, eu posso me arrepender, eu posso chorar, eu posso confessar, porque Ele me reconciliou, Ele me trouxe para perto. Hoje, Ele não está longe, mas Ele é o Deus conosco. Oh, glória a Deus. Ele é o Deus conosco. Muitas vezes o diabo tenta nos enganar e nos manter separados. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o sacrifício de Jesus é poderoso o suficiente para manter você perto dele. Glorificado seja o teu nome. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O amor dele por nós não é algo tão frágil, não é algo tão superficial. Apesar do diabo tentar muitas vezes nos enganar, porque quando olhamos para a nossa situação momentânea e ainda não somos aquilo que queremos ser, podemos cair no erro de achar que Ele não nos ama, que Ele não nos recebe. Mas se cremos, vamos reconciliados. Se cremos, os braços do Pai estão abertos. Se cremos, nós podemos retornar em direção a Ele, porque Ele nos espera. Essa é a reconciliação. E se antes que nós éramos inimigos, Ele já nos resgatou e nos reconciliou, muito mais agora. Muito mais agora. Temos a certeza de que seremos salvos da vida. Uma outra coisa que Ele conquistou para a minha vida, para mim e para você, foi uma nova vida. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Efésios 2, 4, 6. Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele conquistou nossa regeneração. O que é isso, pastor? É a transformação. Você estava morto, eu estava morto. Fisicamente nós estávamos vivos, mas espiritualmente nós estávamos mortos. Mas Ele nos vivificou. Glória a Deus. Quando nos encontramos com Jesus, quando reconhecemos o seu sacrifício, quando reconhecemos o preço que foi pago, nós recebemos vida. Ele sopra sobre nós vida. E não apenas Ele nos dá vida, mas Ele nos dá agora uma nova vida. Começa um processo de transformação completa na minha vida e na sua vida. Algo que seria impossível para mim e para você com esforço próprio. Mas a ação de Deus, o poder de Deus começa a operar no mais profundo do meu ser e do seu ser. É mais do que uma mudança de comportamento externo, é uma mudança de coração. A regeneração é uma transformação que o Espírito de Deus começa a realizar na minha vida e na sua vida, e Ele está nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus, e um dia nós seremos iguais a
agora o poder que nós opera, por causa do sacrifício de Jesus, é capaz de transformar você e me transformar por completo. E é nesse processo que estamos caminhando. Ele está nos aperfeiçoando. Ele está nos mudando. Ele está nos curando. Em cada situação, em cada circunstância, Ele está agindo para nos transformar a sua imagem e semelhança, para restaurar aquilo que um dia foi perdido. Ele te deu a oportunidade de viver uma nova vida. Ele me deu a oportunidade de viver uma nova vida, cheia de paz, cheia de esperança, cheia de alegria, de regozijo. Essa é a vida que Ele tem para mim e para você, onde não seremos mais, vivermos mais aprisionados. Se você tem vivido uma vida cabisbaixa, se você tem vivido uma vida onde os seus pecados estão te dominando, onde o medo está te dominando, essa não é a vida que Ele tem para você. O poder de Jesus, o poder da ressurreição, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo poder que Ele libera para ressuscitar a minha vida e a sua vida, para nos dar uma nova vida, para andarmos com dignidade diante de Deus, para andarmos com alegria e com paz em meio às circunstâncias. Esse poder está liberado, Ele conquistou e Ele compartilhou isso para todos aqueles que nele creem. Esse poder também está liberado para você. Como consequência dessa nova vida, nós que éramos inimigos, fomos feitos não apenas amigos, mas Ele conquistou a nossa filiação. Ele nos adotou. Antes, eu era só criatura, você era só criatura, mas agora, porque cremos em Jesus, porque cremos no seu sacrifício, fomos feitos filhos de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Gálatas 4 e 5 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebessem a adoção de filhos. E Romanos 8,17: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém. Aleluia. Você é filho de Deus. Como filho de Deus, você é herdeiro. Que Deus o herdeiro com Cristo. Como filho de Deus, os sofrimentos virão. Mas se participarmos com Ele dos seus sofrimentos, também participaremos com Ele da sua glória. Essa é a herança que Ele nos prometeu. Eu vou, mas vou me preparar lugar.
Amém. Aleluia. uma morada. Oh, glória. E eu vou voltar. Oh, E os levarei para ver. eita, glória. A herança que Ele nos prometeu é que estaremos sempre em Sua presença. Não teremos mais conflitos com o pecado. A dor e o sofrimento não farão mais parte da nossa realidade. A morte será completamente destruída. O diabo já está condenado. Mas os filhos permanecerão com Ele. E em glória viverão com Ele. Por isso Paulo fala, olha, as momentâneas, as leves e momentâneas tribulações que enfrentamos aqui não se comparam com a glória que Ele tem. Quando olhamos para a nossa realidade, quando olhamos para a nossa vida, pensamos que o que passamos é muito difícil, porque comparamos isso muitas vezes com alguém que está passando menos dificuldade do que nós. Mas quando olhamos para os nossos desafios e comparamos ele ao sacrifício de Jesus, então percebemos que há uma discrepância muito grande. Quando as coisas estiverem muito difíceis para você, não compare a sua vida com ninguém perto de você. Compare a sua vida com o sacrifício de Jesus. Lembre-se do alto preço que foi pago por amor a você, por amor a mim. Porque quando olharmos para o sacrifício de Jesus e o preço que foi pago e tudo que Ele conquistou na cruz, por mim e por você, então ao olharmos para a nossa realidade, vamos dizer como Paulo disse, as leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de vir. Se participarmos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Se com Ele morremos, com Ele também viveremos. Porque agora não somos mais inimigos, não somos escravos, somos filhos amados, somos chamados a nos assentar à mesa, somos herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo da promessa. Ande como filho de Deus, viva como filho de Deus. Há uma herança, há uma promessa reservada para mim e para você. Há uma herança e uma promessa nos aguardando. Perseveremos, porque o nosso Redentor está vivo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Um dia Ele me confrontou. Eu estava em casa reclamando porque as coisas que Ele tinha dito que aconteceriam não estavam acontecendo. E eu estava em casa angustiado e chorando e reclamando. Então eu fui para o culto. E na hora do louvor, estavam adorando. E nesse dia eu estava no banco. Então Deus usou a ministra que estava falando e começou a falar. Ela não disse meu nome, mas eu sabia. Porque quando Deus quer falar com a gente sabe. E uma das coisas que Ele disse para mim foi o seguinte: por que você está agindo como se eu ainda estivesse morto? Alguém que está morto não pode fazer nada. Alguém que está morto não tem poder nenhum. Não basta saber que existe um texto, não basta fazer uma publicação. Muitas vezes nós estamos vivendo como se ele ainda estivesse morto. Estamos caminhando como se ele não tivesse poder. Mas ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Todo o poder lhe foi dado. Amém, Jesus. Ele conquistou. Ele venceu a morte. A morte não pôde segurá-lo. Aleluia. A morte não pode deter. Não pode impedir. Ele ressuscitou. Glória a Deus. E vivo está. Aleluia. Por isso podemos andar confiantes, não em nosso próprio poder, não em nossa própria justiça, mas no sacrifício de Jesus, no preço que foi pago
em tudo aquilo que Ele conquistou e compartilhou com cada um de nós. Aleluia. Ele nos substituiu. Oh, Deus, obrigado. Ele morreu para nos dar vida. Ele sofreu para sermos restaurados. Glória a Deus. Ele recebeu a ira para sermos É, perdoados. Deus, obrigado. Ele ficou enfermo para recebermos cura. Aleluia. Ele se fez maldição para sermos abençoados. Aleluia. Ele foi humilhado para sermos exaltados. Glória a Deus. Ele se separou do Pai para nos tornarmos filhos. Aleluia. Isaías, no capítulo 53, do verso 4 ao verso 6, ele diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele levou sobre si, e ali Ele conquistou. E essa é a promessa: um dia receberemos um corpo glorificado. Quando nós vemos um milagre acontecer, quando nós vemos uma cura acontecer, quando nós vemos o que acontece ali na ressurreição de Jesus, após a ressurreição de Jesus, muitos ressuscitaram naqueles dias e apareceram. Tudo isso está apontando para um dia em que a história dessa terra vai terminar. Ele nos dará um novo corpo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós que aguardamos, se ainda estivermos aqui, nos encontraremos com Ele. Seremos transformados, aperfeiçoados. E então nós desfrutaremos para sempre da Sua doce e maravilhosa presença. Essa é a Páscoa do Senhor. Queria convidar o Felipe aqui na frente. Nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Se você vai cear nesta noite, se você está em comunhão com Deus, se você está em comunhão com a igreja, com os irmãos, se você crê que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Então participe, celebre e adore aquele que vive e reina para sempre. Se você vai participar, se coloque de pé no seu lugar. Alan, chama a irmã Patrícia, Marcelo, acho que estão assim, refletirmos e praticarmos. Que impacto essas verdades têm em sua vida? Ao ouvirmos todas essas notícias, ao lermos todos esses textos, como isso impacta você? Muitas pessoas passaram 40 dias se abstendo de algumas coisas em prol da Páscoa. Muitos hoje fizeram uma declaração pública: Jesus vive, Rei, Ele ressuscitou. Mas amanhã é segunda-feira, e muitas dessas pessoas vão voltar a viver a vida que elas viviam, como se Jesus ainda estivesse morto. Então nós precisamos pensar, ao sabermos dessa verdade, que impacto isso traz para a minha vida e para a sua vida. Como essa
verdade tem moldado o seu coração, suas atitudes, seus pensamentos. Se morremos com Ele, devemos viver com Ele. Se reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, devemos andar em obediência a Ele. Se Ele ressuscitou, então nós devemos ouvir e crer em tudo aquilo que Ele nos disse, e então caminharmos nessa verdade. Se você crê que Ele ressuscitou, como isso tem governado a sua vida? O poder da ressurreição, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, é liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse poder não apenas nos resgata da morte, mas Ele nos capacita para viver uma nova vida em Cristo Jesus. O que você está disposto a fazer e suportar para demonstrar que você entendeu o que Jesus fez por você e quanto Ele te ama? Alguma dor, algum sofrimento, alguma provação? Abrir mão de alguma coisa, alguma renúncia? Do que estamos dispostos para demonstrar que realmente entendemos o que Ele fez naquela cruz e o quanto Ele nos ama? O que estamos dispostos a fazer e suportar para que isso seja uma verdade, não apenas nas nossas palavras, mas em nossa vida? Repito, a Páscoa não pode ser apenas uma data em nosso calendário anual. Deve estar presente em nosso dia a dia. A ressurreição de Jesus deve ecoar todos os dias na minha vida e na sua vida. Viva a vida com tudo o que Jesus conquistou na cruz para você, porque Ele está vivo. Aleluia. Pode ser. Esteja orando. Esteja adorando ao Senhor. Ele ressuscitou, aleluia. Ele prometeu que ressuscitaria, Ele ressuscitou. Ele prometeu que voltaria, Ele voltará. E Ele disse: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Suas promessas são fidedignas. Ele nos resgatou, Ele mudou nossa história, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos liberta, Ele nos redime, Ele nos justifica, Ele nos dá uma nova vida, Ele nos regenera, Ele nos faz filhos. Olha quantas coisas, isso aqui, irmãos, é só uma parte, tem tantas coisas mais que Ele conquistou para mim e para você. É tempo de vivermos essa nova vida que Ele nos deu, de nos apoderarmos daquilo que Ele conquistou na cruz. O preço foi muito alto para nós desprezarmos tudo isso. Não despreze a cruz de Cristo, não despreze o sacrifício de Jesus. Nos voltemos para Ele, celebremos a vida de Jesus, vivamos para a sua glória. Ele quer viver uma vida comigo e com você. Essa é a Páscoa, onde o inocente se fez culpado e nos salvou. Aleluia. Mateus, no capítulo 26, no verso 26, Jesus, em sua última ceia aqui com seus discípulos, ali Ele declara assim: enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e em seguida partiu em pedaços, deu aos discípulos dizendo: tome e comam, porque este é o meu corpo. Esse pão continua sendo pão, mas os cravos foram muito reais, os espinhos
foram profundos. Os chicotes com osso e metal nas pontas rasgaram a carne de Jesus. Mas nós merecíamos isso. Ele não. Foi por amor. Somente por amor. Levante o pão. Pai, te damos graças. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado por nos amar, mesmo sem merecer, e suportar toda a dor e todo o sofrimento da vida. Obrigado, Jesus, por nosso lugar. Tudo que conquistaste naquela cruz, compartilhando conosco. Nós celebramos, te adoramos e te agradecemos, Jesus. Completa a obra que o Senhor já começou. Aguardamos o dia em que seremos completamente transformados. Mas até que esse dia aconteça, prosseguimos, caminhamos, olhando firmemente para ti, Jesus. Assim nós oramos, te agradecendo. Participe do pão, adore o Senhor. Te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos e te adoramos. Nossas enfermidades não se comparam com o Senhor sofreu. Nossas doenças não se comparam com o Senhor sofreu. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Ah, Senhor, se o Senhor quiser, ainda hoje o Senhor opera milagres. Ainda hoje o Senhor cura enfermos. Clamamos a Ti, Senhor. Restauração, cura. Restaura, Senhor, e cura Teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Então tomou o cálice e agradeceu a Deus, pois entregou aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, que este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de mundo. Esse sangue que nos purifica, que nos santifica, que nos une a Deus, mas este sangue também nos une uns aos outros e nos faz o corpo de Cristo, a igreja, a noiva que aguarda ansiosamente pelo retorno do seu Salvador. Nós celebramos, porque todo sofrimento, toda dor, Isaías vai dizer que o Pai se agradou em moê-lo, em fazê-lo enfermar. Sabe por quê? Para ver a minha vida e a sua vida restaurada, para ver a minha vida e a sua vida transformada, para nós podermos desfrutar da comunhão com Ele. Senhor, que o Teu sangue, que nos lave, nos limpa, que nos une. Ah, Jesus, completa-nos, aperfeiçoa-nos, fortalece a nossa fé, a nossa confiança. Aquele que está enfermo espiritualmente, aquele que está desanimado, aquele que está cansado, seja nessa noite restaurado, renovado na Tua presença. Enquanto celebramos, enquanto declaramos, cumprindo, ó Deus, a Tua vontade, nós aguardamos pela Tua volta. Seja exaltado e entronizado nesta noite. Amém e amém. Participe do cálice com alegria na presença do Senhor. Aleluia.
Aleluia. Glórias, glórias. Ele perdoa os nossos pecados. Glórias, aleluia. Ele nos resgata das pedras. Oh, aleluia. Ele nos justifica. Glórias, glórias. Ele nos dá nova vida. Oh, Ele nos faz filhos amados. Hosana nas alturas. Jesus, nós te agradecemos. Verdade, Senhor. Que possamos celebrar todos os dias Páscoa ao Senhor. Aleluia. E que essa verdade possa ecoar em nossos corações, Glória de Jesus, Deus. mudando completamente a maneira como nós vivemos a nossa vida. Verdade. Que possamos, ó Deus, receber, nos apoderar de tudo aquilo que o Senhor já conquistou na cruz para nós. Assim nós oramos, te entregando tudo, Pai. Verdade. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria convidar um ministério de louvor aqui. Nós vamos terminar adorando o Senhor e declarando, porque Ele vive. Aleluia. A esperança para mim é a esperança para você. Amanhã, talvez você vai se deparar com um dia difícil. Talvez você vai chegar em casa e você vai se deparar com alguma situação difícil. Virão dias em que você vai sentir a pressão interna e externa querendo te fazer parar, querendo te fazer desistir. Mas eu quero encorajar você. Lembre-se de tudo que Ele já conquistou na cruz. Lembre-se que o preço que foi pago foi por amor a mim e por você. Lembre-se que Ele está conosco. Lembre-se de que Ele vive e reina para você. O nosso Deus não está morto. O nosso Redentor está vivo, declarou João. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Antes de darmos a bênção apostólica, seguimos com as nossas atividades da semana. Quinta-feira estaremos aqui adorando o Senhor. Nossa quinta da fé. No próximo domingo nós continuamos celebrando nossa campanha de missões estaduais. Eu sei que o Senhor quer continuar ministrando aos nossos corações, nos fazendo cada vez mais missionários. Sábado nós estaremos visitando a casa de recuperação, Vasos na Mão do Rei. Se você quer participar, se você tem disponibilidade, nos procure, dê o seu nome, vamos adorar ao Senhor. As camisas que foram encomendadas para a campanha de missões ficaram prontas, já chegaram, estão aí. Você pode estar, o Murilo pode no final daquele, você pode estar procurando o irmão Murilo, a irmã Lorena. Se você ainda não fez o seu pagamento, por favor, faça, porque essa semana nós precisamos enviar para o pastor Tiago. Ele já fez tudo, ou seja, ele já gastou. Nós precisamos cumprir com a nossa palavra e ficar. E domingo que venha todo mundo bem bonito, com a camisa, para a gente poder celebrar, porque o nosso Salvador está vivo, amém? Quando você estiver muito triste e as coisas estiverem muito difíceis, lembre-se dessa verdade. Ele ressuscitou. O seu Salvador está vivo. E Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Você pode confiar nisso. Amém? Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todos aqueles que aguardam ansiosamente pela volta de Jesus. E todos digam comigo: amém. Feliz Páscoa para você. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Você que nos visita, que Deus te abençoe, nossos irmãos, sejam sempre bem-vindos. O Senhor continue abençoando vocês sempre, sempre uma alegria ter Deus conosco. Minha mãe que nos visita, sempre uma alegria ter Deus conosco. Vamos celebrar porque Ele vive, nós podemos crer no amor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, não há, mas Ele
cheio de raiva.